Rauch, satisfação a todos. Meus irmãos, em um vídeo anterior eu relatei o fato de que na verdade nós temos 7 corpos, né? Só que não está um separado do outro, mas sim um dentro do outro, do mais sutil ao mais denso. E aqui próximo do nosso corpo físico, nós temos o energético, que é da onde faz parte o perispírito, que serve como um vaso para acoplar a nossa alma. Então, quando nós dormimos, esse perispírito se desconecta do nosso corpo físico e fica conectado através de um fluido chamado de cordão de prata. Então, quando a gente sai, a gente depois consegue sair porque a gente tem esse GPS em forma de energia para nos permitir acoplar novamente aqui a nossa matéria. Portanto, algumas viagens astrais elas são conscientes e outras inconscientes. Essa primeira que eu vou lhe contar, ela foi totalmente consciente. Eu não estava num umbral e nem num local aqui próximo da Terra, mas sim um local que eu acredito ser muito mais evoluído do que aqui, porque o lago ele era cristalino e as plantas que tinham ao redor dele, elas se movimentavam. Todas elas estavam vivas de uma forma como se fosse um animal. Até que eu me aproximei para fazer carinho e elas se envolveram assim na minha mão de uma forma que eu senti algo muito prazeroso. E aí após isso eu olhei para a esquerda, eu vi uma ponte toda de cristal brilhando, o local maravilhoso, os prédios assim como se fosse aqueles de Dubai, tudo de vidro refletindo o local, e eu, nossa, gostei pra caramba daquele lugar. Até que eu acordei, voltei pra cá, e enfim, essa foi uma das projeções que eu tive. Uma outra, ela já foi no umbral. Eu comecei adentrando numa escola, depois eu cheguei numa sala de aula onde eu fui muito bem recebido. Isso daí ainda não era um umbral, tá? E ali eu tava tendo alguma aula e alguma instrução com um professor, que eu não lembro a qual, mas eu senti vontade de conhecer. E aí eu saí de lá correndo muito rápido, e como a gente não tá sob esse peso do corpo físico, mas sim apenas do nosso perispírito, que é o corpo astral, eu corria como se fosse o Usain Bolt. Então correndo rápido demais, até que eu cheguei perto de um local e um cara veio falar comigo. Eu pedi autorização para ele para entrar, e ele me alertou, ó, cuidado que lá é perigoso. Eu falei, não, fica tranquilo, que eu vou lá e nada vai acontecer, pode ficar tranquilo. E aí eu fui correndo, passei por uma ponte, a rua que ela era asfaltada começou a ficar de terra, e aí depois começou a ficar suja. E o ambiente começou a se piorar, começou a ficar todo destruído, e tinha pessoas que moravam naquelas casinhas tudo feia, e elas ficavam lá perto olhando pra mim de uma forma estranha, tipo, o que eu tô fazendo ali, né? E conforme eu adentrava, mais feio e escuro ficava. E aí chegou um momento que eu falei, meu Deus, onde que eu tô, né? E aí eu tentei voltar, só que parecia que o caminho pelo qual eu vim não era o mesmo. Então eu meio que me perdi ali, eu fiquei um bom tempo tentando encontrar a saída. E aí até que eu cheguei no momento que eu achei a ponte, eu falei, nossa, finalmente. Só que aí um ser veio falar comigo. E aí no que ele me parou, ele começou a falar, ei, vamos ali que você vai gostar. Eu vou te mostrar um lugar que você vai curtir, você vai ver. E aí me veio uma placa na mente, roubando vidas. E eu falei, não, eu tô tranquilo, já tô de saída. E aí ele falou, vamos que lá Exu não entra. E naquela época eu tava com muitas dúvidas sobre quem era Exu. Eu tinha um certo medo. Então ele usou esse medo para me enganar. Agora eu sei que Exu é um guardião daquele lugar, inclusive. E também o fato de que ele tava me enganando para eu ir para aquele lugar. E eu falei, não vou não, sai fora. E aí ele leu a minha mente de novo. E ele deve ter visto que eu tava numa escola. E aí ele puxou essa informação com outra. E ele falou, vamos que Carl Jung tem uma escola lá. E Carl Jung é um psicólogo que eu admiro pra caramba. Então ele estava usando as informações que tinha na minha mente para tentar me enganar e levar para aquele lugar. E eu falei, não vou. Sai fora daqui, rapaz. Você quer me enganar? E aí ele meio que deu uma assustada assim, né? E aí chegou aquele ser que eu pedi autorização para entrar e começou a conversar comigo. E aí eu falei as ideias desse cara. Ele tá falando que é para mim ir para lá. E aí o cara falou, não vai não, que lá é muito perigoso. E se você for, é capaz que você não consiga voltar. Eu falei, ele tá falando que Exu não consegue entrar também. Aí ele olhou assim, tipo, com toda a paz e falou, Exu ele entra em qualquer lugar. E ele faz parte da estrutura. E eu falei, esse cara tá na minha maldade. Aí eu olhei assim pra ele, ele olhou pra mim. Aí eu comecei a correr. E ele correndo atrás de mim. E aí no que eu corri, eu saí. E eu pude perceber que ao decorrer de diversas experiências, tanto correndo eu consigo entrar, quanto correndo eu consigo voltar. Essa é a forma de eu ter as projeções. Algumas são assim, outras eu já simplesmente estou lá. E nessa outra experiência eu pude perceber o que eu já tinha ouvido falar em algum lugar, que é colocado na mente desses seres das sombras que estão presos no umbral, de que a luz é algo para eles temer. Então eu estava em um local como se fosse uma barricada, onde as pessoas estavam escondidas lá atrás,
e que elas estavam com medo de que a luz viesse buscá-las. E que ali ainda viria algum cara que seria o dono dali para me mostrar alguma coisa. Então eu estava aguardando alguém, certo? E aí chegou esse ser bravo andando, aí ele parou por ali, começou a ajeitar algumas coisas e olhou para mim. No que ele veio até mim, ele me abraçou e começou a falar algumas coisas, do quais eu não lembro. Só que quando ele falou o nome dele, aí eu peguei e me afastei assim e acordei. Aí eu falei, nossa, eu tava num umbral onde tinha um ser que coordenava aquele lugar e dominava aquelas almas. Interessante, né? Uma outra experiência que eu tive, que também foi muito interessante, do qual eu estava só de toalha, certo? E eu tinha alguma coisa como se fosse um celular. Eu percebi, já não é a primeira vez que eu tenho umas viagens assim, que eu tô com algo que é uma tecnologia muito avançada, que ela revela tudo o que nós somos. E aquilo estava na minha mão. Eu não sei se é um passaporte, eu não sei o que é, mas é alguma coisa que tem relevância lá no astral. E aí chegou um ser perto de mim e falou, deixa eu ver. E aí no que essa mulher viu, ela colocou a mão assim, ficou olhando muito assim, só que eu não me preocupei. E aí chegou uma outra e me chamou. Ei, vem cá, vem cá. E aí eu cheguei até ela, né? Eu falei, não, mas ela tá com o meu celular, ela tá vendo as coisas. Aí ela pegou e falou, não. Aí eu pensei, né? Não tem importância não, deixa ver. Ela tava vendo sobre mim, só que eu não tava ligando. Eu tava de toalha, detalhe, né? Tipo assim, pelado, né? Ou seja, pode olhar, não tem problema nenhum não. E aí ela me chamou pra entrar dentro da casa. E no que eu entrei, ela foi um lugar como se fosse uma frestinha, assim, daquelas que tem no guarda-roupa, atrás, entre a parede e o guarda-roupa. E ela entrou. E aí eu tentei entrar, não consegui. Aí ela voltou de lá com uma faca na mão. Só que eu não fiquei com medo. E aí ela chegou, vem cá, me chamou. Aí tinha uma árvore assim, só com um tronco. E ela foi lá e cortou a árvore. Depois a faca se transformou numa colher. E dentro da árvore tinha alguma coisa que era laranja. E ela pegou com essa colher, essa parada laranja, e deu na minha boca. No que eu comi, formou-se uma gira de umbanda ao meu redor. E começaram a dançar. Batuque rolar. E então eu acordei. Interessante também essa experiência, né? Uma outra que eu tive, ela foi meio que enigmática, né? Até agora eu não tô conseguindo entender. Eu estava... Eu não sei, eu estava consciente. Mas ao mesmo tempo eu estava meio que ainda muito levado pelo momento. Então eu não estava tão consciente assim. Então eu acho que eu estava inconsciente, né? Aí eu estava subindo uma montanha. E cada vez que eu subia alguns degraus, eu estava de novo com o equipamento parecendo com o celular, do qual eu ficava resolvendo enigmas. E era sobre mim que eu estava resolvendo. Eu estava resolvendo os enigmas. E aí quando eu resolvia, vinha um ser debaixo de mim, passava na minha frente. Só que ele não chegava no final e caía. E aí depois aparecia mais um momento para eu subir, resolvia outro enigma e acontecia as mesmas coisas. Até que chegou um momento onde chegou o final dessa montanha e o que tinha acima dela era uma pedra, certo? Ou seja, tinha mais um enigma para eu resolver. Resolvi ele e aí depois desceu uma escada dessa pedra para a montanha. E aí veio um monte de ser, não vai não, ei, não vai não, me impedindo de subir, sabe? Não vai não, vai, mas muita gente mesmo. E aí eu fiquei com medo. Nisso que eu fiquei com medo, eu peguei e me agachei e fiquei assim, meu Deus, socorro, né? E aí apareceu o que eu acho até hoje que seja o meu mentor. Porque ele veio vestido todo de exército, fortão, com uma metralhadora na mão. E ele olhou pra mim e ele passou mentalmente, pode ir. Aí ele passou na minha frente, eu passei por trás dele e subi a escada. E aí quando lá eu passei, eu fui parar no espaço, com um monte de planeta na minha frente, que eu acredito que seja sistema solar. E aí conforme eu vi os planetas, tinha o planeta Terra lá atrás. E aí eu fazia assim, e aí criava outro planeta Terra. Criava outro, eu criei um monte de planeta Terra. Aí depois eu acordei todo feliz, assim, nossa, eu passei por algum desafio, nossa, foi muito louco. Achei muito interessante essa experiência. Agora uma outra, essa foi muito interessante porque eu realmente estava no umbral, com um monte de ser das sombras do meu lado, e eles estavam me questionando sobre a existência de Jesus. Sabe? Não, me comprova então que Jesus existe. Me comprova. E eu falei, não, Jesus é o que coordena
esse plano, ele é o grande mestre de luz, que ele veio para iluminar a terra, mostrando o caminho, a verdade e a vida. Quando ele fala para amar o próximo como a si mesmo, é porque ele compreendeu que o próximo também somos nós e que tudo é um. E eu pregando sobre Jesus para eles, e eles começavam a dar risada. Dava muita, Jesus não existe, Jesus não existe. Seu bobo, você acredita em Jesus? Me zoando, sabe? Mas eram muitos. Até que chegou um momento que eu fiquei nervoso. Eu falei, vocês são burros, vocês não entendem nada, vocês estão me tirando? Aí eu saindo assim, passou um ser na minha frente, falou, como pode, dessa idade acreditando em Jesus? Aí eu peguei e falei, pior é você que é da Quimbanda, rapaz. Só que eu não sabia que ele era. E também eu não sabia por que eu falei aquilo. Eu não entendo muito da Quimbanda, só que eu sabia que ele era da Quimbanda. E aí eu peguei, no que eu falei, ele se assustou. Tipo, nossa, como que ele sabe? Aí ele pegou e saiu da minha frente, meio que correndo, assustado, e saiu. Aí eu passei, sentei no lugar, fui comer, né? E aí sentou um cara do meu lado e começou a dar risada de novo de mim. Aí o que eu tava na mão, que era tipo um celular de novo, caiu assim no prato dele. Aí ele deu mais risada ainda. Aí eu peguei e falei, um dia você vai entender, cara. Por enquanto você não entende de nada. Aí eu saí de lá, e aí quando eu fui me dar conta, eu tava tipo numa favela de novo. Só que eu tava dentro de um galpão falando com esses seres, né? Aí quando eu me dei conta, eu tinha acordado aqui. Interessante, né? Ou seja, eu tava num lugar onde o meu mentor me colocou para eu falar de Jesus para eles, cara. É o trabalho que eles falam, né? Que alguns médios fazem, que fora do seu corpo, alguns aprendem a dar passe. Eu acredito que eu ainda vou chegar nesse nível de dar passe, ajudar eles, né? A se levantar, ajudar os desencarnados a ir para o seu lugar de destino, porque muitos ficam perdidos, porque lá no astral tem lugares que é realmente muito parecido com aqui. E aí eles não sabem que morreram, entendeu? Eu estou sendo levado para alguns lugares e conforme o tempo está passando, eles estão me instruindo sobre os seres que tem lá e sobre talvez a missão que eu tenho que cumprir. Porque aqui na Terra eu comecei a falar sobre espiritualidade e antes um pouco disso já estava acontecendo alguns sonhos, né? De projeções astrais muito interessantes que era para eu aprender e entender dúvidas que eu estava tendo. Por exemplo, uma outra, que essa é um pouco mais densa, foi que eu ainda estava concluindo se existia ou não seres muito maus, porque eu tinha concluído até então que só existia o bem e o mal era a ausência da luz. Então, quanto mais se afastava da luz, mais denso você ficava. Só que você não adquiria força com aquilo, porque você iria parar no umbral e iria ficar lá sofrendo até que você encontrasse a luz. Só que aí eu fui entendendo que, na verdade, há 3 degraus de umbral, que é o umbral grosso, que é onde estão os seres realmente das trevas, os que não tem jeito mesmo, que são esses mal puro, do qual que eu tinha dúvida se existia ou não. O umbral médium, que é onde estão esses seres que fizeram muito mal aqui na Terra e que ainda tem recuperação, e o umbral mais sutil, que é onde estão as colônias, dos quais vêm os seres de luz de lá para recuperar esses seres do umbral. Então, foi me levado num local onde eu estava no Japão, com vários templos japoneses assim, tava tudo escuro, sacas? E aí eu vi uma luz. No que eu vi ela, eu falei, eu vou até lá para ver o que tá acontecendo. Eu tava consciente, e semiconsciente, né? Vou lá para ver o que tá acontecendo. No que eu cheguei, na verdade, era uma fogueira. E tinha vários seres ao redor dessa fogueira. Diversos mesmo. E aí, eu percebi que eles estavam fazendo alguma coisa. E eu falei, deixa eu ir lá ver. Só que eu me aproximava e ficava meio denso, como se fosse uma fumaça. Eu não sei explicar, mas é como se fosse uma fumaça que não deixava eu assim me aproximar, só que eu queria saber. E aí me veio uma voz na mente, não vai até lá. E aí eu já saí na hora. No que eu saí, aí eu parei numa fila de pessoas assim meio tristes, tá ligado? E aí eu falei, muita luz pra vocês, viu? Muita luz, viu? Muita luz. E elas estavam indo para um outro local. Essa fila, eu acredito que seja a do desencarne. Pessoas que tinham desencarnado recentemente e estavam passando por uma fila para ver o que elas haviam feito. Não sei, tá? Foi a interpretação que eu tive depois. Mas enfim, acontece que com o tempo que eu estou cada vez mais me aprimorando, estudando e falando, nas projeções astrais que eu estou tendo, eu estou sendo instruído para entender mais sobre esses degraus, que talvez um dia eu vá trabalhar para ajudá-los. É interessante até porque recentemente eu fui até numa palestra
para ver no Centro Espírita de Allan Kardec, e quando lá eu cheguei, eu fui falar com uma mulher, e ela eu comecei a falar com ela estava lendo um livro de mediunidade, de umbral, e ela fazia também viagem astral. E tipo, acho que não foi por acaso ela ter aparecido ali, e ela contou um monte de coisa, que ela vai lá, dá passe, ajuda. Ela também falou que com o tempo eu também vou ser ensinado a isso, e ela era clarividente. Nossa, meu, foi muito interessante aquela conversa, sincronizando com tudo que está acontecendo comigo. Não à toa que posteriormente eu vou voltar lá para falar com ela, para eu entender mais sobre tudo isso. Mas bom, essas foram algumas das minhas experiências aí iniciando, né, nesse caminho de projeção astral. Espero que todos tenham entendido. Até o próximo vídeo. Rausch, satisfação a todos, meus amigos.